Paz do Senhor Jesus, mais uma vez, louvando ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos meditando na Sua palavra e tendo mais uma vez a oportunidade de estarmos estudando a Sua palavra. E nós temos o privilégio de que Deus tenha aberto as portas do conhecimento. Então, vamos de fato aproveitar o máximo que pudermos para adquirir este conhecimento que é muito importante para a nossa vida e para a vida do nosso semelhante também. Como já havíamos falado, o livro de Mateus, primeiro dos livros sinóticos, ele foi escrito pelo próprio Mateus, tendo sido inspirado pelo Espírito Santo no ano de 70 da nossa era cristã. Ele era publicano, judeu, cobrador de impostos. Então, em síntese da vida de Mateus, nós havíamos falado que a preocupação de Mateus foi apresentar Jesus para os judeus, para os seus compatriotas, Jesus como Messias e Rei. Então, toda a narrativa do livro de Mateus se encontra embasado nesse tema: Jesus como Messias e Rei. Nós vamos ver que Jesus, no seu conteúdo, ele está inserido na genealogia, cumprindo assim o que demanda as Escrituras acerca do Antigo Testamento. Ele faz parte da genealogia de Abraão e também de Davi. Por isso, nós vemos algumas menções de Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele é da descendência de Davi. Então, isso é importante frisar para que os judeus saibam que Jesus, ele não é um estrangeiro. Ele não é alguém que não faz parte da nobreza, que Jesus faz parte da história desde a fundação do mundo, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então, dentre as gerações, Jesus lá está, sendo mencionado, sabendo que ele veio para nós. Ele veio para nós que temos nosso coração voltado para ele. Nós vamos ver que Jesus, ele é mencionado por Mateus e Lucas no seu nascimento, no capítulo 1, versículo 18 a 25. Ele está lá no seu nascimento, sendo predito, né, desde a fundação do mundo. Veja que quando ali em Adão, quando Adão peca, tanto ele quanto Eva, há uma palavra, há uma profecia dizendo que haveria um que nasceria da semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus já estava sendo predito desde a fundação do mundo. Então nós vimos o seu nascimento, que havia sido predito. O anjo, nós sabemos da história, que o anjo ele chega para Maria, diz a ela que ela seria a mãe do Salvador do mundo. E Mateus ele se foca muito em José. Nós sabemos da história que José intentou deixar Maria, quando ele descobriu que ela estava grávida, para não infamá-la.
ele intentou deixá-la no secreto, e o anjo diz a ele: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Então, veja que a visão dos outros dois evangelhos, Marcos e Lucas, não tem essa preocupação que teve Mateus de focar a sua atenção em José. Então veja que quando Jesus nasce, os magos do Oriente veem uma estrela como sinal de que ali haveria nascido um rei. E não temos isso, uma data precisa desse acontecimento, mas provavelmente Jesus já tinha nascido há 40 dias, de 40 dias a 2 anos. Isso não é preciso, né? É uma data aproximada, visto que os magos do Oriente, esses magos, eles eram eruditos, eram estudiosos, eram homens que tinham um conhecimento da escritura judaica. Então, possivelmente, eles tenham lido a respeito do Messias, que viria, né, um rei para Israel. Então, eles se prontificaram a receber esse rei. Mas a distância que eles estavam não se fala sobre a distância, e também não fala porque quando Herodes fica sabendo da vinda dos magos, ele diz para os magos: olha, diga para mim quando vocês voltarem, diga para mim aonde é que está essa criança, para que eu possa também adorá-lo. Nós sabemos a história, que a intenção dele não era bem essa, porque Herodes estava com pouca popularidade no meio do povo, e ele temia que alguém se levantasse para tomar o trono. Então, ele queria saber que seria para matar esse rei. Então, não temos uma data precisa desse acontecimento, dentre o nascimento de Cristo, a estrela que se mostra para os magos do Oriente, a vinda dos magos para ver Jesus, os magos conversando com Herodes, e os magos vendo Jesus, oferecendo os presentes, e os magos indo embora. Então, presume-se que seja entre 40 dias a 2 anos. É uma data hipotética. Aí nós vemos a história, né? Que Herodes descobre que os magos não voltariam para dar resposta para ele. Então ele intentou a perseguição. E aí o anjo chega para José e diz para José descer para o Egito. Então ele fica lá no Egito aproximadamente 2 anos, não mais do que isso. E depois ele retorna. Ele retorna, provavelmente para Belém de Judá. Nós vamos ver também acerca do batismo de Jesus. João Batista. Batista não era sobrenome. Batista é porque ele batizava. Então seria o nome, ele era conhecido como João o Batista. Quer dizer, João o que batizava. Então nós vamos ver que quando João vê Jesus, ele diz: mas eu que tenho que ir até ti, e tu vens a mim, para que eu venha te batizar? E Jesus fala para ele: é preciso que isso aconteça, tem que se cumprir as Escrituras. Então o batismo
Jesus se batizou não porque ele tinha pecado, não porque ele precisava provar alguma coisa, mas era necessário para cumprir a lei, porque Jesus estava como um homem aqui na terra. Então ele precisava cumprir a lei. E para cumprir a lei, ele tinha que ser batizado. Então ele fala para João, então é necessário que eu seja batizado. E nós sabemos da história que quando Jesus é batizado, João vê na cabeça de Jesus o Espírito Santo em forma de pomba, e ele ouve a voz: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. E João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós olhamos e vemos a importância de Jesus. Ele, quando veio à Terra, em tudo ele cumpriu a lei para mostrar para os judeus que ele não veio para ser alguém insubordinado. Não, ele veio para cumprir, para mostrar que ele de fato conhecia a lei e precisava cumprir a lei. E ali no batismo de Jesus começou, foi marcado o início do ministério de Jesus no seu batismo. E nós sabemos, depois disso, Jesus vai ser tentado no deserto, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Não para saber se ele ia errar, de forma alguma, porque Cristo já sabia a sua missão aqui na terra. Mas ele precisava ir para mostrar para o inimigo quem ele era. Então, ele mostra para o inimigo que o inimigo não tinha força contra o reino dos céus. E ele perdeu em todas as partes que ele tentou Jesus. Isso no capítulo 4. Aí nós vemos no capítulo 4, versículo 12, em diante, o ministério de Jesus, o ministério do Messias. Ali na Galileia, ele passou a maior parte do seu tempo. Aproximadamente 14 capítulos do livro de Mateus é mencionado os seus milagres, os seus feitos ali na Galileia. Aí nós vemos que ele começa a se revelar para os seus discípulos. Ele começa a mostrar para que ele veio. Ele veio mostrar qual é a finalidade da sua vinda aqui nessa terra. Então ele vem mostrando as leis do reino do Messias. Ele começa com as bem-aventuranças. Veja que ele não vem para mostrar para o homem quem ele era da soberba, quem ele era no autossuficiente. Não, ele veio para mostrar para o homem algo que o homem precisava ouvir. Era uma palavra a nível espiritual. O judeu sempre esperou um rei, mas um rei que viesse com cetro, um rei que viesse com força para libertá-los da escravidão da igreja naquela época, em Roma. Então nós vemos que Jesus ele veio cumprindo totalmente ao contrário do que aquilo que se esperava dele. Então ele veio mostrando as bem-aventuranças, ele vem mostrando para os seus discípulos que eles são o sal da terra e a luz do mundo, para preservar e também para guiar a humanidade que estava caminhando na escuridão. O homem sempre procurando os seus próprios caminhos, seus próprios deleites, o homem sempre procurando os seus proveitos, e Jesus ele veio na contramão disso. Jesus e a lei. Então no Sermão do Monte ele mostra a sua lei, que era muito diferente da lei humana. Ele veio com uma lei moral, uma lei espiritual. E ele veio mostrando o poder do Messias, o poder dele sobre enfermidades, sobre a natureza, sobre os demônios e sobre a morte. Capítulo 8
versículos de 9 a 35, vai estar sendo relatado. Então veja que Jesus, não havia nada que ele não pudesse fazer. Então todos que vinham a ele, com perturbações, com demandas espirituais ou não, ele sempre teve poder sobre tudo. Ele acalmou a tempestade. Vemos que ele mostrou para que ele veio. Ele veio para dominar, para mostrar para o mundo o poder que ele tinha, mas a nível espiritual, coisa que o homem jamais entendeu. E ele tinha, de tantos seguidores, ele separou 12. E esses 12, ele se revelou para eles. Ele se revelou para esses 12 e estava preparando os 12 para, quando ele fosse partir, ele deixasse esses 12 incumbidos de levar a sua palavra a todo aquele que precisa ouvir. E João Batista, quando preso, ele já estava meio que desesperançado, porque ele imaginou que Jesus ele veio pobre, mas ele veio como um rei. Então João Batista certamente estava esperando que Jesus, ao longo de um espaço curto de tempo, poderia implantar o seu reino, poderia mostrar que de fato ele é rei e libertar o seu povo da escravidão. Mas nós vimos que não foi assim. Então ele chama 2 dos seus discípulos e diz: vá até Jesus e pergunte para Jesus se é ele mesmo ou se esperamos outro. Então, ou seja, se é ele que é o rei que nós esperávamos ou se nós esperamos outro, que ele só veio preparar o caminho e vem outro. Então veja que ele ouviu no batismo de Jesus e o próprio Deus dizendo: esse é meu filho amado a quem me compraz. Mas o tempo passou e ele se deixou levar do desassossego, a incredulidade, podemos dizer assim, e ele mandou os seus discípulos conversar com Jesus para saber. E Jesus falou para eles: olha, diga para ele, para João, que os mancos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. Ou seja, com essas palavras, João já saberia a resposta de Jesus. Porque ninguém poderia fazer um mudo falar se não fosse vindo da parte de Deus. Então, essa foi a resposta que Cristo deu. Aí nós vemos no capítulo 12 a oposição dos fariseus. Jesus sempre teve essa classe de religiosos contrária à sua obra. Por quê? Porque quando Jesus fazia alguma coisa, mostrava que eles não estavam fazendo e eles não gostavam disso. Então, eles começavam a se opor à obra de Cristo. Mostrando que Jesus não poderia ser um rei porque Jesus era humilde. Que Jesus comia com os pecadores. E que Jesus estava sendo contrário às tradições. Por exemplo, no sábado. Jesus curou no sábado. Então, eles estavam procurando meios para desacreditar Jesus. Eles procuravam meios para mostrar para os outros que Jesus não era tudo aquilo que se esperava dele. Mas Jesus sempre fazendo bem, sempre trabalhando, mostrando que aquilo era hipocrisia da parte dos fariseus. E os escribas também. Por que Jesus fala: olha, qual de vocês, tendo um animal caído numa vala, não vá lá no dia de sábado e vá lá e tire o seu animal? Então, Jesus mostrando que eles eram hipócritas. Eles estavam procurando somente de Jesus um erro, não a preocupação da guarda do sábado.
Jesus ensinava muito por parábolas. Por quê? Porque as parábolas nem todo mundo entende. Jesus queria que as pessoas que quisessem entender as parábolas o procurassem de coração aberto. Então Jesus se revelou sempre aos humildes e sempre àqueles que o procuravam com a intenção de saber a verdade. Não somente para descobrir alguma coisa para ir contrário a ele. Então as parábolas, que são histórias contadas por comparação, que tem um fundo espiritual, tem uma história por trás disso, então vemos que Jesus sempre falou sobre parábolas, para ocultar a verdade daqueles que buscavam desacreditá-lo. Somente isso. Estavam com ele, mas para desacreditá-lo. A oposição de Herodes. Nós sabemos que Herodes não é nome, Herodes é um título. O nome desse Herodes era Herodes Antipas. E ele estava vivendo uma relação incestuosa com a esposa do seu irmão. Então, João Batista pregava contra ele e ele procurava meios para calar João Batista. Então, numa festa, Herodias, a moça com quem ele estava dançando, estava numa festa, num banquete, e ele disse para ela: pede o que você quiser, que eu te dou. E ela disse: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E assim foi feito. João Batista foi decapitado, mas por apontar os erros e o pecado de Herodes. E nessa ocasião também, Jesus alimenta 5.000 pessoas. Veja que Jesus sempre teve compaixão. Sempre teve compaixão. Coisas que, infelizmente, muitos naquela época não tinham. Cada um buscava o seu próprio prazer. E Jesus sempre se opôs a isso. Oposição dos líderes na Judéia e na Galiléia. Capítulo 15, versículo 1, até o 16, até o capítulo 16, versículo de número 12. Então veja que eles acusavam, né, Jesus de transgredir as tradições, e Jesus os repreende por ocultarem a verdadeira interpretação das Escrituras sobre as tradições feitas por homens. Então veja que eles colocavam jugo no meio do povo e eles não cumpriam. Eles se achavam acima da sociedade, eles se achavam acima porque eram religiosos, então eles jogavam um jugo, Jesus mesmo falou sobre isso, que eles colocavam um jugo no meio do povo e eles mesmos não podiam carregar, pela hipocrisia. Então, nós vemos que sempre houve essa visão dos escribas, dos fariseus, tentando pegar Jesus num erro para desacreditá-lo da multidão. Porque sempre onde Jesus estava havia uma grande multidão. Sempre. Declaração das reivindicações do Messias. Capítulo 16, versículo 12, 13, vai até o capítulo 23, versículo 39. Então veja que apenas os seus 12 discípulos, e ele se revela aos seus 12, mostrando que ele era de fato o rei, que o reino dele estava próximo, mas ele pediu para os seus discípulos não contar para ninguém, para não revelar a ninguém. Ele preparou seus discípulos, mas eles não podiam
contaram a ninguém por quê? Se Herodes soubesse, se a classe sacerdotal soubesse disso, se voltariam contra Jesus. Aí seria um negócio muito sério. Então Jesus seria morto fora de tempo. Então Jesus disse para não dizer nada sobre o seu senhorio como rei. E aí nós vemos a sua declaração à nação. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ali se declara que ele é o rei. Mas ele não fez aquele alarde, por quê? Porque também o povo ficaria alegre demais e o povo já sairia em debandada para Roma, para chegar lá e fazer e dizer para todo mundo, olha, o nosso rei está aqui, e enfim, haveria um alvoroço muito grande na multidão. Então Jesus não queria isso. Mas a multidão disse, hosanas nas alturas. Eis aí, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Então nós vemos que o próprio povo já proclamava ele como rei. Mas ele entrou montado num jumentinho e ali se declara ali a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então ali marca também a história da sua declaração como rei. Mesmo o povo achando que ele viria para derrotar Roma, que ele vinha para colocar os seus inimigos por terra. Os juízos que se realizarão ao tempo da segunda vinda. Nós vamos ver aí que Jesus, quando ele chama os seus discípulos, se declara como rei, que o seu reino estava próximo, então Jesus começou a dar instruções acerca do que haveria de acontecer quando ele fosse ao céu e voltasse para buscar a sua igreja. No capítulo 21, versículo 42, até o capítulo 25, versículo 46, ele fala coisas importantes acerca da vigilância. No capítulo 24, versículo 42 a 51, ele fala daqueles que não estão preparados. Capítulo 25, dos versículos de 1 a 13. Ele fala dos negligentes. Capítulo 25, versículos 40 a 30. E ele fala sobre as nações. No capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, ele já havia preparado os seus discípulos para o que havia de acontecer. Então, todo o cenário já estava desenhado até então. E os acontecimentos começaram a se acelerar um pouco mais. Aí vem a traição, a prisão e o julgamento de Jesus no capítulo 26. Do versículo 1 ao versículo 16, vem lá a unção preparatória para a morte. Nós vemos que Jesus, ele estava em casa de Simão, ele foi a um banquete na casa de Simão, e havia muitas pessoas ali, e ali entra Maria de Betânia, a qual havia sido liberta dos espíritos maus. E ela chega com um perfume, com um vaso de alabastro, ela quebra aquele perfume e começa a molhar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. O que nós vemos? Todo mundo ali ficou apavorado, achando que como é que pode uma mulher dessa, uma mulher pecadora vindo aqui, não foi nem convidada, e está aí nos pés do mestre, e ele também não se importa. Ali estava sendo preparado o corpo de Cristo para a morte. O ato dessa mulher, tanto é que Jesus fala que o ato dessa mulher seria lembrado por todos os dias. E nós lembramos até hoje esse feito dela, de Maria de Betânia.
quando ela ungiu o corpo de Jesus para a sua morte. Ninguém entendeu, mas Jesus sabia o que estava acontecendo. Nós sabemos que Judas, ele foi aliciado. Judas era o tesoureiro dos discípulos, ele estava sempre por ali, ele era o tesoureiro, ele guardava o dinheiro, arrecadava o dinheiro para comprar alimentos, para fazer tudo nas andanças de Cristo aqui nessa terra. E ofereceram para Judas 30 moedas de prata. Era um dinheiro considerável naquela época. Vemos que Judas se deixou tentar e traiu a Cristo. Esse valor, 30 moedas de prata, era um valor de um escravo comum. Qualquer escravo que se pegava na rua, era o valor que tinha, 30 moedas de prata. Então veja que Jesus, ele foi, o inimigo sempre tentando desvalorizar, humilhar, desprestigiar Jesus. Sempre tentando fazer com que a humanidade não aceitasse esse Jesus que nós temos, que nós pregamos. É feito a ceia, é servida a ceia dos discípulos, e nós sabemos que Jesus disse, um de vós há de me trair. E todos perguntaram, mas mestre, quem é? Quem é assim? Ele fala, aquele que mete a mão no prato comigo há de me trair. Porque se Jesus tivesse se revelado quem era o traidor, certamente ele seria morto. Pedro, com certeza, já ia pegar uma espada, já ia... Então, o plano da salvação, ele tinha que ser cumprido à risca. Não poderia ter nenhuma intervenção. Então Jesus não revelou que era Judas por conta disto, para que não houvesse nenhuma intervenção. E o plano da salvação corresse como o plano feito por Deus, traçado por Deus. Então nós vemos que depois disso Jesus foi para o Getsemane orar. Ele foi orar no Getsemane, foi em agonia, a palavra diz que foi em agonia. Depois ele é preso, Judas diz, olha, aquele que eu beijar, esse é ele. Então Judas beija Jesus e Jesus é traído com um beijo. Ele é preso e aí começam os momentos finais da vida de Cristo aqui nessa terra. Nós vemos que ele vai perante a Caifás, perante o Sinédrio, ouvindo as acusações, ouvindo as blasfêmias que eram lançadas contra ele. Jesus é negado por Pedro. Pedro se arrepende amargamente. E aí vem a crucificação. E a cruz naquela época não era o que nós imaginamos hoje, que era o travessão mais aquela haste. Não. A cruz naquela época era só o travessão. A pessoa que era o pecador que fosse ser crucificado, ele levava somente aquele travessão, porque a parte na qual o travessão iria ser fixado já estava lá no local da crucificação. Então Jesus levou aquela madeira, aquele travessão, ele levou nas costas, era um peso considerável. Ele foi ajudado por Simão Cirineu porque era da cidade de Cirene, ali na África. Ele foi coagido pelos soldados a ajudar Jesus, ele ajudou Jesus. Quando Judas
ele vê o que ele fez, ele ficou angustiado. E a Bíblia diz que ele foi se matar. Ele foi se enforcar. Por quê? Porque Judas estava com remorso. Judas não teve arrependimento. Judas, ele teve remorso pelo que ele fez. Então pesou a sua consciência, ele pegou as moedas e foi devolver para os sacerdotes. Os sacerdotes não quiseram, ele jogou no templo, jogou e foi se enforcar. Ali foi o suicídio de Judas. A morte do rei. Então nós vemos que toda a cena que se desenrolou na morte de Cristo. Jesus salva um pecador na cruz. Disputam as vestes de Cristo. Furam o lado de Cristo. Jorra água. Jesus, ele ouve a blasfêmia de um pecador, dizendo: se tu és o Cristo, desce daí, salva a ti e a nós também. Então veja que em todo momento o inimigo tentou fazer com que Cristo desistisse do seu objetivo. Ele tentou de todas as formas fazer com que Cristo desistisse do seu objetivo, do seu sacrifício. Ele sabia que na morte de Cristo ele estaria derrotado. Então ele tenta Jesus. Até o momento em que Jesus rende seu espírito. Vimos, a Bíblia diz que houve um tremor na terra, o sol escureceu, foi uma sensação, foi uma cena que se a gente pudesse fechar os olhos e ver, foi algo assim muito comovente, porque a própria natureza sentiu a morte de Cristo. Ele é sepultado após as 18 horas, ele foi sepultado num sepulcro novo, ninguém havia utilizado, né? José de Arimateia era muito rico e ele doou um sepulcro para Jesus. E nós vemos o triunfo do Messias. Ele disse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele tinha deixado isso muito claro, que ele ressuscitaria. Então, ele é sepultado. Os religiosos, os governantes da época, pegaram uma pedra, colocaram na frente do sepulcro, colocaram guardas para guardar ali, para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus. E quando é o terceiro dia, que as mulheres foram levar especiarias para perfumar o corpo de Cristo, já não tinha mais ninguém, a não ser um anjo que estava à cabeceira. E ela disse, e ela não reconheceu quem era. Ela falou: olha, onde puseram o meu mestre? Diga lá onde ele está, que eu vou buscar. Ela estava desesperada. E ele disse: a quem busca? Você está buscando um vivo entre os mortos? Não, mas aqui não. Ele ressuscitou. E o interessante é que ao descobrir que Jesus havia ressuscitado, os fariseus e toda a classe sacerdotal, o que eles fizeram? Eles subornaram os guardas para que os guardas mentissem, dizendo que eles dormiram e foram e roubaram o corpo e eles não viram. Mas o interessante nesse relato, nesse falso relato, é que na lei romana, se um guarda perdesse o seu prisioneiro, ele seria morto.
A pena seria a pena de morte. Porque ele não viu, porque ele dormiu, não viu quem libertou o seu preso. Então, seria impossível que os guardas tivessem dormido. Então veja que a mentira, ela tem um prazo de validade. Ela não perdura muito. Porque a verdade sempre aparece. De todas as formas, a verdade sempre aparece. Então, vemos que Jesus ressuscitou e ele fala para Maria, Maria, e ela fala, Jesus, sou eu. Então Maria ficou toda eufórica, aquela coisa toda, e ele disse, vai lá para os teus irmãos e diga para eles me encontrar, que eu tenho que conversar com eles. Jesus, então, ficou na terra ainda, depois de ressuscitado, 40 dias. Em algumas aldeias ele ia passando, até o momento da sua subida ao céu, quando ele forma a grande comissão, que ele deixa uma ordem para os seus discípulos, que eles fossem e pregassem o Evangelho, tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que eles viram, que eles fossem testemunhas de Cristo, onde quer que eles passassem. Então Cristo deixou uma ordem para eles. E aí nós vemos que isso deu tão certo que chegou até nós. Não fosse a obediência dos seus discípulos, a verdade não teria chegado até nós. Então é importante que nós tenhamos a firme convicção de que Jesus, ele é rei e ele é o Messias prometido, que morreu, ressuscitou e irá voltar para nos buscar. Se hoje ou amanhã, se daqui a 10, 15 anos, não importa. O importante é que ele vem e enquanto ele não vem, ele conta conosco para propagar a sua palavra aos corações que se encontram na escuridão, porque ainda nós continuamos sendo o sal da terra e a luz do mundo. Nós continuamos sendo os embaixadores dele. Nós continuamos sendo ainda aqueles do qual ele nos libertou. Então, enquanto é dia, vamos estar fazendo a vontade de Deus, para que naquele dia ele volte para nos buscar e nos leve com ele, para estarmos com ele para toda a eternidade. Que o Senhor em Cristo continue abençoando nossas vidas, no nome do Senhor Jesus.